Saudades de ver o Cruzeirão em campo, hein, Panci? Um abraço. Boa tarde, Pancieri. Saudades. Essa é a palavra, né? De fazer um jogo do Cruzeiro também na Itatiaia e a Nação Celeste acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo. Mas essa saudade vai acabar, porque amanhã tem esse amistoso contra o defensor do Uruguai. Enfim, é a equipe que o Cruzeiro vai enfrentar. Ô, Tiagão, vamos lá para falar dessa formação do Cruzeiro, porque na vaga do Kaique, o Kaique foi anunciado ontem, trouxemos a imagem do Kaique lá no Como, né, com a camisa do Como, elogiado pelo Cesc Fábregas, inclusive. O Kaique vai dar lugar ao Rojas. O Rojas começa, então, essa vida na equipe do Cruzeiro, na lateral esquerda do Cruzeiro. Até que no amistoso o Rojas pode participar, até porque essa questão de movimentação é importante para o técnico Arthur Jorge já começar a pensar nessas formações do Cruzeiro, valendo mesmo o jogo do Internacional, dia 22 de julho, já é valendo 3 pontos do Campeonato Brasileiro. E o Arroio teve uma lesão muscular aqui nesse campo onde estamos fazendo a participação no Rádio Esportes, né? O Cruzeiro fez uma atividade na segunda-feira aberta à imprensa e foi uma lesão muscular na coxa. Deve ficar parado por pelo menos 6 semanas. E aí o Arroio pode dar lugar ao Sinisterra, né? Então, quem sabe um Cruzeiro para amanhã com o Otávio no gol, ainda sem o Cássio, o Fagner na direita, o Fabrício Bruno, tendo a companhia do Jonathan Jesus, e aí o Rojas na esquerda. No meio-campo, Lucas Homero, Lucas Silva, Christian com o Gerson, e aí na frente o Cruzeiro tendo a participação do Matheus Pereira, tendo a participação do Caio Jorge e também do Sinisterra. Quem sabe essa formação do Cruzeiro para esse primeiro amistoso, jogo que amanhã vamos acompanhar no Independência. E aí, Tiagão, eu vou falar isso e vai ficar com vontade de estar nessa, tá? Mais de 15 mil no Indepa, que você conhece tão bem, serão pro seu bairro. Oliveira, agora fazer um alerta ao torcedor que vai ao campo. Primeiro que o Defensor do Uruguai não é um time qualquer amador que tá vindo enfrentar o Cruzeiro. Segundo, se o Cruzeiro fizer 4-5-0, não é achar que é o melhor time do planeta. Se não fizer, se não vencer, tiver dificuldade, também. Isso é só um teste, né, Léo? É um jogo muito bacana. O Defensor tem muita tradição, né? Tem a questão da rivalidade, Brasil e Uruguai, mas é uma fase de treinamento, de preparação, né? Então, acho que o time ainda, e que bom, né? Que vai ter a oportunidade de mostrar o que tem de correto, o que tem evoluído e também os defeitos, justamente para que o treinador possa corrigi-los, né? Então, existe ainda esse espaço, existe esse tempo, e o objetivo também é, evidentemente, você testar o time, dar ritmo. Então ainda é uma fase de treinamento, de aperfeiçoamento. Então é natural que erros aconteçam e que sejam corrigidos, né, no decorrer do processo. Então tem que ter calma, né, como você disse, não adianta achar que se o time for muito bem vai ganhar tudo, e se o time não for bem, que não vai ganhar nada, né? Então acho que evidentemente que a comissão técnica tem experiência, tem bagagem para entender, né, a importância desse tipo de jogo amistoso, e que faz parte aí de um processo de trabalho que o Cruzeiro tem para chegar voando nas competições oficiais. Ô Pancieri, você já falou de um público de 15 mil, que já deixa o Independência bem cheio, mas ainda então tem ingresso, né? A torcedor ainda consegue comprar ingresso para ver o Cruzeirão amanhã. A partir do momento que o Cruzeiro também está nessa venda, né? A venda começou a ser feita também no ingresso.com.br, as coisas andaram, né? E aí, ingresso com preço promocional, R$20 a inteira, 10 meia, e isso ajuda demais. Ainda tem ingresso, com certeza, para o torcedor do Cruzeiro acompanhar a partida no Indepa, no Independência, e ouvindo também a Itatiaia. Ô, Tiagão, deixa eu só fechar com uma aqui. O Christian, ainda essa negociação do Krasnodar da Rússia ainda não desistiu do jogador do Cruzeiro, não desistiu, está em contato, está tentando realmente convencer o Christian e também convencer o Cruzeiro para essa saída dele. Vamos aguardar, vamos esperar. O Cruzeiro que tem aí uma performance muito legal com o Christian dentro de campo. E para encerrar mesmo, o Janderson, zagueiro revelado na base do Cruzeiro, e o Kaique Luiz, outro garoto. O Kaique Luiz foi pro Feirense, o Janderson pro Moreirense, 2 garotos que estão deixando o Cruzeiro para o futebol português. Serão no seu bairro? O Krasnodar aumentou de fato a proposta pelo Christian e está se aproximando de contratar
o volante, o meio-campista que pertence. Então, peraí, eu vou nesse assunto. Eu não li ainda as matérias. Peraí. Para. Eu vou nesse assunto. Porque não foi o Krasnodar que aumentou a proposta. Foi o Cruzeiro que fez uma contraproposta e parece que eles aceitaram. Então eu não li ainda. Tá caminhando, Valor, pro Christian realmente sair. E eu, Elton, eu acho uma baita de uma perda para o Cruzeiro tecnicamente. Mas gente, o Christian, ele foi transformado de um volante normal para um cara extremamente útil e necessário ao esquema do Cruzeiro. Eu falando. Eu acredito muito que ele vai fazer baita falta, uma grande informação essa que o Thiago acaba de informar pra gente, vindo dos nossos colegas, do Adroaldo, do Samuel, que já divulgaram essa informação, e também do Pedrinho, Pedro Rocha. Então, tá aí. O Krasnodar dá passos para fechar com o Christian, meio-campo da equipe do Cruzeiro. Cara, eu falo meio-campo, mas ele é o todo-campista. Ele é um todo-campista. Isso, melhor, Valor. Boa definição. É um todo-campista. É o futebol total. Como se fosse um doutor estranho. É a laranja mecânica do Cruzeiro. É o cara que joga por todos os lados. Desculpa, Valor, meu desabafo aqui, que eu acho que eu me estendi aqui, mas para falar do que eu já tinha falado ontem, sentado aqui na cadeira, que era um jogador que eu me esforçaria muito pelo objetivo de campo que o Cruzeiro tem. O esportivo. Aquilo que o Cruzeiro pensa lá na frente, ou agora de momento, né? Porque tem Libertadores batendo na porta, tem Copa do Brasil batendo na porta, tem Campeonato Brasileiro de recuperação maravilhosa do Cruzeiro, e o Cruzeiro pode voltar aos campeonatos sem o seu grande lateral esquerdo e sem também o Christian nesse meio campo. Valuzão? Só assim, o Cruzeiro precisava de um ponta com o Christian aqui. Se o Christian de fato for vendido, o Cruzeiro precisa ou de um novo ponta ou de um jogador de meio campo com as características do Christian. Algo que você já disse muito bem, nada fácil de ser encontrado por tudo aquilo que o Christian se tornou. Falei ontem, o Christian foi um cara que foi contratado como uma boa contratação. O que ele se tornou é muito mais... o que ele se tornou e desempenha hoje dentro de campo para o Cruzeiro, ele se tornou 3, 4, 5 vezes mais do que as expectativas, pelo menos a minha expectativa, que havia nesse jogador. Claro, a gente sabe, o Cruzeiro é um clube que precisa vender, é um clube que tem as cifras, todos os anos o Cruzeiro ainda, durante os próximos tempos, vai precisar de aportes importantes da família Lourenço dentro dos próximos anos. Agora sim, falando da parte esportiva, o Cruzeiro tem que fazer um movimento muito assertivo no mercado. Para mim, eu não sei qual que vai ser o movimento do Cruzeiro se... eu vejo muita gente falando, né, André Salles? Sai Christian, chega Peck. Tudo bem, você pode ter essa... Não estão comparando um jogador com outro. Agora, se sai o Christian e não vem um jogador, o elenco do Cruzeiro reduz mais ainda as suas opções. Você pode ter qualificado com o PEC, mas você reduz mais ainda as suas opções no elenco. E para lembrar, né? Caso o Christian seja vendido mesmo, a gente vai estar falando de na parada para essa Copa do Mundo, o Cruzeiro perdendo 2 titulares. É isso que tem que ficar. É claro que tem o Rojas, o PEC está chegando, e eu não acho que essa conta seja certa de, não, chegou o PEC, pode vender o Christian. O Cruzeiro já precisava desse atacante de lado de campo, com o Christian permanecendo. Para mim, o Christian sendo vendido, o Cruzeiro precisa de buscar um jogador, Elton. Elton, eu vi o vídeo que o Pedro Rocha fez falando sobre essa negociação e em 2 pontos eu acho que chamam muita atenção. Primeiro, ele diz que a saída representa para o Christian a independência financeira dele, e isso tem um peso muito grande. E aí eu acho que volta muito no que o HG fala aqui, né? Dessa situação de, às vezes, o jogador pressionar por uma negociação, e ele deixa claro o tempo todo que o Cruzeiro não queria fazer essa negociação, mas que isso representa muito para o jogador, e claro, tem um peso isso, né, na negociação. Vale lembrar, né, também a informação do Pedro, que o Atlético Paranaense tem 20%, né, do passe do Christian, que talvez, eu acho que ele nem vá para o jogo amanhã, né?
Ele traz essa informação de que ele, eu tenho, também, que ele não deve nem não ir pro jogo amanhã já, não vai. de como já está encaminhada essa situação. Se não for, né? é basicamente meio caminho andado com o martelo ser batido, né, Breno? Pelo que eu estou entendendo, das informações, eu acho que já é uma situação de um adeus, mas eu acho que vale a pena o torcedor do Cruzeiro entender esse lado, né? Sim. Tem o lado do jogador, né? Que a gente sempre falou aqui, que foi também o lado do Kaique, que a gente sempre falou aqui, né? Do que o jogador pensa, claro, né? Não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Então, assim... Mas não dava pra difícil. segurar 6 meses, É difícil. O Elton, se coloca no lugar dele. Eu acho que ele colocando... Todos têm o direito de procurar, todos. Então, certeza, assim, se você coloca no lugar dele, você não sabe, cara, amanhã você pode... dava pra conseguir uma venda venda melhor, dava depois. Claro. O Kaique e o Cruzeiro se mandou por 6. Você não sabe, conversa com o Maurinho do Cruzeiro, ele vai te falar, né? Ele estava a ponto de ser convocado para a seleção brasileira e de repente ele tem uma lesão, né? Falta ali no dia que ele chegou o fax pro Cruzeiro convocando ele sabia, ele faz um treino, ele se lesiona e aí nunca mais foi para a seleção. Então assim, tem coisas que podem mudar e às vezes o cara tem aquela situação de que ele tem que definir ali, é o hoje, ele não pode pensar em projeção. O Cruzeiro pode. Eu acho que o lado do Cruzeiro pode. O Cruzeiro pode chegar então, e mas pensar, eu tô pensando cabeça do Cruzeiro. Mas aí são dois lados, né? No caso específico do Kaique, o Cruzeiro já foi buscando a reposição antes. Então, o movimento junto ao Rojas já ia ser Mas o Cruzeiro porque também perdeu 2, né? Pois o Cruzeiro... mas aí que tá. Laterais, né? Mas aí o Cruzeiro precisava já, então, estar com esse jogador... Pelo menos tá Será certo. que não tá? Mas aí que tá, Breno. Não tem um jogador que faz essa função do Christian no futebol brasileiro hoje. Concordo com o Não Pedro. tem esse jogador atuando dessa maneira no futebol brasileiro. Mas será que o Arthur Jorge já não ele vai ter que mudar o time, vai ter que pensar outro time. Vai ter que pensar outra forma de jogar. Ele já pensou essa forma de jogar? Já tá com esse jogador encaminhado? Eu falei aqui que vocês acharam. Mas não é só o PEC, tem que ser mais um. Ele quer o Rubens, que era do Atlético. Você quer o Rubens? O Rubens, que era do Mas, Atlético. Thiago, o Rubens, pelo vínculo que ele tem com o Atlético, teve seu post ontem. A questão, a torcida do Cruzeiro não vai atrás, não é um jogador que vai ser cogitado. Beleza, então que não seja o Rubens. Vamos pensar aqui num cara que pudesse fazer o que ele faz. Aí fica mais difícil, de fato. E eu vou falar, Thiago, eu acho parecido. Não, mas eu ninguém nunca vai ser igual, pô. Não, vai ser igual. Sempre vai ter alguém parecido assim. São os caras mais próximos. Então, eu tô parecido, eu mas sei por que mas isso veio longe, tá? Eu tô parecido. Ele é melhor defensivamente do que o Christian, na minha opinião, e o Christian é melhor ofensivamente. Mas eu acho que o Cruzeiro pode pensar, e aí o Cruzeiro vai ter que pensar em alguém que jogue pelo lado do campo. Vai. Porque o Christian, mas ele joga de volante. Concordo. E acho que isso é um problema. Que você perde um cara que pode fazer mais de uma função. Mas você pode buscar alguém que jogue pelo lado do campo e que não seja necessariamente um cara que já foi volante. Mas pode pensar, sei lá, talvez num... Cara, deixa eu pensar. É difícil, assim... Você pode pensar num Luiz Araújo do Flamengo. Thiago, eu tô aqui pra problematizar, né? Tudo isso eu tô aqui pra problematizar. Mas não tinha Luiz Araújo do Flamengo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o Luiz Araújo fica muito mais parecido com o PEC do que com... Você vai criar uma concorrência. Só te perguntar assim, né? Eu tô aqui pra problematizar. Claro, problematizar. Eu tô aqui pra sair desse problema. Para o ímpar, a gente tá jogando peladinho. Christian. Tem o PEC e o Christian. Hoje o Christian. Bom, era só isso. Pode continuar. Peraí, mas ninguém quer opinar sobre isso? Não, é porque... Você também é de Christian, né, irmão? Não, depende do que... Depende do meu estilo, de como que eu quero que o meu time jogue. Pelo Cruzeiro o Arthur Jorge, vamos lá, vamos falar o Arthur Jorge. É porque o Cruzeiro de hoje, o Arthur Jorge assumiu o Cruzeiro em caráter emergencial. Sim. E fez 18 jogos. E durante esses 18 jogos, sem ter tempo para treinar, ele precisou de tentar dar a cara dele. Vamos voltar um pouquinho lá no Botafogo, do Arthur Jorge? Como é... Ele não tinha um Christian. Exatamente, Thiago. Então, assim, a maior, digamos assim, a maior característica do Arthur Jorge é de jogar mais com pontas pelos lados do que fazer como o Tite do Velho Testamento, o Tite no seu maior, ele gostava de um ponta e de um meia pelo lado. Que ele sacrificou o Jadson lá naquele Corinthians, mas ele gostava de 4-4-1 dele. E em algum momento foi o Renato Augusto. Ele gostava de um meia jogando pela ponta e de um ponta mesmo jogando pela ponta. O que o Arthur Jorge mais... A principal característica do Arthur Jorge no Botafogo são 2 pontas mesmo. Sim. Então, talvez com a venda do Christian, eu não imagino... se o Cruzeiro for ao mercado, eu tenho um chute. Eu imagino que o Cruzeiro possa ir buscar, não um jogador de meio campo com caráter... Que o Cruzeiro possa buscar mais jogador de lado de campo. Deixa eu te perguntar Esse seria o meu palpite. Mas você não acha que ele fez isso no Botafogo em função, naquele momento, de ter, por exemplo, Marlon Freitas e Greg? Não, pra mim é o jeito... O Arthur Jorge gosta de muita agressividade. Você não perde um pouco do Gerson?
Não perde, Thiago. É só ver o que o Gregory... Não, consegue. É só ver o que o Gregory e o Marlon Freitas jogaram. Não, o que ele gosta de fazer? Não só que seja desenha aqui, Valor. Desenha. Não é só... Ajoelha. Não, só apontar. Só apontar. Ajoelhar, pô. Aí tá que sacanagem. Ajoelhou, tem que rezar. Pelo amor de Deus, Thiago. Nossa Senhora, Vamos lá. O Arthur, ele gosta de jogar mais com 2 pontas do que isso. Essa é a principal característica dele no Botafogo, tá? Porque ele deixa os pontas aqui, ele gosta de associar esses pontas pelo meio, fazendo esses pontas se associando com Matheus Pereira, com Gerson, com Romero, e gosta de, no campo de ataque, abrir os laterais. Ele faz essa inversão. Ele faz isso. Ele não faz só isso, tá, gente? É uma das coisas que ele gosta de fazer. E aí ele abre os laterais e faz os pontas dele virem por dentro. O Sinisterra já tem feito isso pra caramba com ele. Mas tem que ter característica pra fazer isso. O PEC tem essa característica também. Quando a gente fala isso aqui, não quer dizer que tudo vai dar certo. Agora, em 18 jogos, ele escalou o Cruzeiro apenas em 2 oportunidades com 2 pontas de ofício, tá? Foi na partida contra o Goiás, aqui, pela Copa do Brasil, que ele precisava de vencer, e na partida contra a Chapecoense. Talvez ele não tenha feito mais isso por uma questão de peças. Então, caso o Cruzeiro anuncie que vá ao mercado trazer um jogador, caso venda mesmo o Christian, né, me parece que é uma venda que está bem encaminhada nesse momento, o meu palpite seria muito mais no Cruzeiro ir buscar mais um ponta, seja pelo lado esquerdo ou de maior atuação pelo lado direito. Repito, por conta da forma. E isso torna o time muito mais agressivo. Eu não estou falando que o Christian não é importante, mas seria muito mais a cara do Arthur Jorge numa identidade de Cruzeiro que ele chega, o Christian está ali, lógico que o Christian é importante, mas é mais o que o Arthur gosta de fazer, jogando com 2 pontas, é o famoso 4-2-4. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um vídeo, tá? Por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Já peço o seu like aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, tá? Seja muito bem-vindo. Já fique à vontade para estar conhecendo o canal aí. Só não esqueça aí, fica o convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Deixe o seu like também, já pega o embalo, ajuda demais o nosso trabalho. E claro, ative o sininho de notificação, porque toda vez que sair uma notícia do Cruzeiro, o YouTube vai estar avisando a vocês, tá bom? Pessoal, quem puder estar compartilhando o vídeo com os amigos, vocês vão estar ajudando demais o canal, tá bom? Quem chegou aqui de paraquedas, tá? Esse canal aqui, a gente sempre está pedindo para estar compartilhando com os amigos. Claro, quem puder, não é obrigado, mas quem puder ir ajudar o canal, sempre está ajudando a gente. O YouTube entende que o conteúdo vai ser relevante para todos e acabar indicando para mais torcedores do Cruzeiro. Então, assim, você ajuda a gente, tá? E da mesma forma, o YouTube indica para mais torcedores e também a parte dos inscritos indicando para mais pessoas, tá bom? Fiquem à vontade, porque esse canal aqui foi criado para atender todos vocês, tá bom? Esse canal aqui é de vocês. Muito obrigado pela preferência. Verifique sua inscrição e se o sininho está ativado, tá? Antes de sair. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.